Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E mais uma vez a tragédia se repete, olha só que interessante. Bom, a gente sabe que efetivamente a moeda fiduciária, em diversos graus, está passando por sérias dificuldades. Isso porque, comparado com a questão das criptomoedas, elas são muito inferiores. Então, você pegando a moeda mais forte do mundo, o dólar, basicamente o governo fabrica o tanto que ele quer, a hora que ele quer, da maneira como ele quer, e se porventura a coisa toda ficar meio fora das regras que eles tinham estabelecido, eles vão lá e mudam as regras. Ponto, acabou, não tem conversa. Então, lastro, petrodólar, esquece, né? Porque depois dessa, ficar fabricando dinheiro aleatoriamente não faz sentido dizer que existe algum tipo de lastro. E aliás, o lastro passa a ser a confiança política. E o quanto você confia nos políticos, não é mesmo? Já as criptomoedas, elas têm o lastro na própria tecnologia. Então, a tecnologia, a blockchain e o conjunto de algoritmos relacionado a uma criptomoeda é necessariamente o que garante, é um código escrito que garante que aquela moeda vai ter uma quantidade determinada ou que aquela moeda terá uma quantidade determinada até um prazo determinado. Então, é tudo trabalhando de uma maneira transparente. E outra coisa, né? Como que você garante que realmente os Estados Unidos fabricou a quantidade de dinheiro que fabricou? Ah, não, o governo norte-americano nunca faria algo de errado, né? Poxa, não que acredite que tenha mais moeda do que realmente tem, mas poxa vida, se eles quisessem fazer, eles fariam. E ninguém ia desmentir isso. Agora, em relação a criptomoedas, pô, você vai lá e faz a consulta. Qualquer idiota pode fazer uma consulta na blockchain e verificar quantas moedas existem em circulação, você pode verificar as carteiras, as transações e tudo mais. Então, a descentralização dá um coro, quando a questão é finanças, né? Dá um coro na centralização, né, que é o modelo que o Estado trabalha. Então a gente viu casos como a Venezuela, que o pessoal estava passando fome, estava passando sérias dificuldades, e o governo proibiu o cripto, só que assim, as pessoas não tinham alternativa, elas começaram a trabalhar com cripto para não passar fome, e deu certo. Daí o que o governo fez? Ah não, agora a gente vai liberar a cripto. Agora já é tarde, né? Todo mundo já tá usando e todo mundo tá cagando pro governo. Agora o que a gente vê é na Nigéria acontecendo a mesma coisa, tá? Isso já vem aumentando desde 2017. Desde 2017 o pessoal lá já tá usando. Se não me engano, lá foi o primeiro lugar a ter caixa de criptomoedas depois de 2017. E o que aconteceu é que o país estava passando por sérias dificuldades, né? A moeda vem caindo aí com uma força muito grande, tá só desvalorizando, o povo passando fome, o povo tendo sérios problemas. E o que a galera tá fazendo é indo na direção das criptomoedas. Eles passaram por algo que a gente passou aqui no Brasil na época do Collor. Simplesmente as contas bancárias deles foram bloqueadas, né? No nosso caso, o dinheiro foi retirado das contas bancárias e ficou R$ 50 para todo mundo. Mas lá as pessoas foram até o banco para tirar o dinheiro e não conseguiam tirar o dinheiro. Então, o pouco dinheiro que elas conseguiram, dinheiro físico, enfim, eles foram usando para criptomoedas. Daí o governo olhou para isso e falou: não, criptomoeda tá proibido. Mas poxa vida, você tá impedindo a pessoa de sobreviver. É mais ou menos o que o governo tava fazendo. Daí você olha para isso e fala: cara, não faz sentido, né? Não faz sentido. Como diria o Capitão Nascimento, os senhores me fazem muito contentes, né? Poxa vida. Então, o governo já tinha um produto inferior. As pessoas já estavam com vontade de ter algo melhor, como criptomoedas. E daí o governo vai e bloqueia o dinheiro das pessoas, fez todo mundo ir para as criptomoedas. E agora, eles não tiveram mais opção, não tiveram mais outra escolha. E agora eles estão regulamentando aí as criptomoedas, como se alguém fosse fazer declaração depois de toda essa palhaçada que rolou. Então o que acontece é que o Bitcoin e as criptomoedas mais uma vez se provaram superior em relação à moeda fiduciária, trouxeram uma liberdade financeira que o governo tentou arrancar da população, mas infelizmente, aliás, felizmente não conseguiu. E, mais uma vez, a história que aconteceu lá na Venezuela está se repetindo na Nigéria. Algo que está começando, talvez, a se repetir na Argentina. E dependendo do ponto que a gente chegar aqui no Brasil, né? Dependendo da crise, de como a coisa chegar, cara, talvez isso se repita aqui no Brasil. Eu não sei. Eu acho que a gente não chega a tal ponto, mas a gente não sabe. O povo que estava nesses países também não imaginou que a coisa chegaria a tal ponto. Ninguém imaginava que a coisa ia virar um caos. E virou. Fazer um trabalho para recuperar um país pode demorar décadas, mas agora para afundar um país é coisa de 3 a 6 meses, você consegue afundar um país fácil. Então, por isso que eu digo e repito, essa semana eu tô falando bastante disso. A gente deve se abster da visão de curto prazo. Ah, Bitcoin caiu, vamos vender, vamos pular fora. Ah, o Bitcoin subiu, opa, agora vai, vamos comprar. Não, cara, pensa a longo prazo. Tenta entender a questão dos fundamentos das criptomoedas. Poxa vida, eu tentei tanto falar sobre fundamento aqui no canal, só que infelizmente eu tenho que equilibrar um assunto que as pessoas queiram
queiram ver e um assunto que seja útil. E muitas vezes o assunto útil não é que as pessoas querem ver, elas querem ver vídeo que, o Bitcoin já era, o fim das criptomoedas. A gente faz o intermediário entre isso tudo. Não adianta eu só falar aquilo que for útil e tudo mais, daí o canal para de crescer e daí eu não consigo aplicar mensagem nenhuma pra ninguém. E também, se for só pra ficar fazendo título clickbait, palhaçada, pulo e tudo mais, né? Daí por que não? Já faço uma banheira de Nutella, entro dentro, né? Então a gente tem que fazer um equilíbrio entre as coisas, é o que eu tento fazer aqui. E eu digo isso porque um tempo atrás eu comecei uma playlist ali a respeito de análise de criptomoedas. Então eu pegava uma criptomoeda, analisava ela desde os desenvolvedores, o código e muita informação que às vezes era até um pouco criteriosa, um pouco técnica, mas assim, ninguém quer ver, né? Então aos poucos a gente vai tentando trazer a mensagem de uma outra forma. Mas para resumir tudo isso eu digo, abstenha-se da visão de curto prazo. Veja especificamente que as criptomoedas são infinitamente superiores em relação à moeda fiduciária. Então, se não fosse assim, a gente não veria o caso da Venezuela, a gente não veria o caso da Nigéria, a gente não veria o caso da Cuba, a gente não veria o caso das Ilhas Caimã, em que o banco ele vai lá, se instala, daí de repente ele vê que não tem possibilidade de ter cliente, o banco sai de lá. Isso nas Ilhas Caimã, tá? E a população que trabalha em certas regiões e tudo, muitas vezes a população mais pobre, que trabalha com pesca, essas coisas assim, eles abriram conta no banco, só que o banco saiu de lá. E o cara não tem condição de atravessar longas distâncias de barco para chegar até onde aquele banco tem um local para atendimento ou um caixa eletrônico, enfim. Então o pessoal tá usando criptomoeda. Então assim, a gente vê que as criptomoedas elas estão solucionando diversos problemas, diversos buracos que a economia tradicional deixou para trás. Por isso, fique muito esperto, se abstenha desse negócio de é o fim do Bitcoin, o fim das criptomoedas. Olha só, o preço caiu, derreteu. Meu amigo, olhe para os fundamentos, tá? Olhe para o fundamento das criptomoedas, olhe para o fundamento do Bitcoin, que você vai entender realmente como a coisa toda funciona e como as criptos são superiores em relação à moeda fiduciária. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.